Muitas mães atípicas, mães de crianças com deficiência, têm dificuldade no início do ano, na volta às aulas, de conseguir matricular os seus filhos atípicos em escolas públicas e particulares. Quais as providências as mães podem tomar quando tem a matrícula do seu filho negada pela escola, pública ou particular? Pessoal, desde a nossa Constituição de 1988, o Brasil vem dando atenção e possibilitando políticas de inclusão para pessoas com deficiência nos mais variados campos da vida. Entretanto, apesar da promulgação da Constituição de 88 até agora terem sido publicadas várias leis visando a inclusão da pessoa com deficiência, e, sobretudo, a proteção do menor com deficiência, do aluno com deficiência, na prática, ainda há muita resistência à inclusão de pessoas com deficiência nas escolas. Sejam escolas privadas, sejam escolas públicas, seja por motivos financeiros, seja por motivos atitudinais. Todos os anos, e eu sei que são todos os anos, porque em todos os anos, no início de ano, diversas famílias me procuram a relatar os mais absurdos fatos nesse contato com escolas, com diretorias de escola, visando matricular os seus filhos com deficiência, os seus filhos com transtorno do espectro autista. Em alguns casos, a resposta é mais direta. Não, aqui nós não trabalhamos com criança com deficiência. Aqui nós não temos sala especial, por esse motivo nós não temos vagas. Aqui nós não temos apoio especializado, professor de apoio, então a gente não aceita a matrícula. Muito se ouve isso nas escolas particulares. Nas públicas não tem vaga, já está tudo cheio, já está tudo lotado. Ah, mas aqui só pode ter 2 crianças com deficiência por sala. Já ocupamos nossa cota, não tem mais vaga. Procure outra escola. Primeira coisa, essas desculpas, essas justificativas legitimam a negativa de matrícula da criança com deficiência? Não. Não legitima porque a lei obriga que a escola tenha vaga. A lei não admite que a escola não tenha vaga. Se não tiver vaga, vamos supor que é verdade, já está tudo cheio, a capacidade a escola vai ter que se virar. A escola não pode negar, porque negar é proibido por lei. Negar matrícula à criança com deficiência, quem nega matrícula à criança com deficiência, incorre em 2 ilícitos, um administrativo e outro criminal. Aliás, outros 2 criminais. Primeiro, vamos aqui falar da criança com TEA, com transtorno do espectro autista, que tem sua vaga negada na escola. O que a lei diz sobre TEA e matrícula? Na Lei 12.764 de 2012, que é a Lei do Autista, também chamada de Lei Berenice-Piana, eu vou ler aqui para você o texto da lei, para que você observe como é que é séria essa questão. No artigo 7 da Lei Berenice-Piana, diz o seguinte: o gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 10 a 20 salários mínimos. Então, olha aqui, você vê que ele dividiu o gestor escolar. E aí, quando a gente fala de gestor escolar, nós estamos falando de escolas privadas e públicas também, porque ambas têm um gestor escolar, né? E pode ser também uma autoridade, porque às vezes a figura do gestor escolar se confunde com a figura de uma autoridade, quando a escola é pública. Quando é uma instituição de nível superior, por exemplo, quem dá a última palavra é o reitor. O reitor é uma autoridade pública da educação. Então, seja lá um gestor privado, um gestor público ou uma autoridade, se negar a matrícula à pessoa com transtorno do espectro autista ou qualquer outra deficiência, ele incorre nessa violação e, incorrendo nessa violação, ele é punido com multa entre 3 e 20 salários mínimos. Então, a conversa já começa chegando nos 20 salários mínimos de custo, de multa, por negar a matrícula. Veja, aqui não está dizendo que se a escola não tiver vaga, ele pode negar. Aqui não está dizendo que se o gestor não tiver dinheiro para oferecer a estrutura e a adaptação que a pessoa com deficiência necessita, que ele pode negar. Não tem excludente.
Negar a matrícula já incorre no ilícito e tem que pagar multa entre 3 e 20 salários mínimos. Essa é a primeira consequência. Mas, se o gestor for um gestor de uma escola pública, logo é servidor público, quem trabalha em escola pública, né? Se ele fizer isso por 2 vezes, ou seja, se ele negou matrícula num ano para uma pessoa com deficiência e no outro ano ele faz a mesma coisa, aí já não é mais multa de 3 a 20 salários mínimos. Quer saber a consequência? Presta atenção. Em caso de reincidência, apurada por processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, haverá a perda do cargo. Ou seja, o caput do artigo 7 diz que o gestor escolar, se negar a matrícula, tem que pagar uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Se ele fizer isso outra vez, aí ele vai sofrer um processo administrativo disciplinar e vai perder a função, vai perder o cargo. Está vendo como é que isso é sério? É muito sério. Não pode negar a matrícula de pessoa com transtorno do espectro autista e nem nenhuma outra deficiência. Mas além dessas 2 consequências, que são consequências cíveis, administrativas, ainda tem as consequências criminais. A LBI, Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, dispõe no seu artigo 88 o seguinte, preste atenção: praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoa com deficiência ou em razão de sua deficiência tem pena de 1 a 3 anos. Incorre no crime de discriminação, pena de 1 a 3 anos. Veja bem, a pessoa negou a matrícula por quê? Porque quem está pedindo matrícula é pessoa com deficiência. E isto é praticar discriminação. É violar normas administrativas legais e também crime, porque está discriminando uma pessoa, impedindo que ela se matricule em razão da deficiência. Porque o motivo não é outro, o motivo é a deficiência, não é? E aqui está dizendo, praticar a discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, pena de 1 a 3 anos. Mas tem outro tipo penal mais específico, esse aqui é o da LBI. Mas tem também o artigo 8º da Lei 7853, de 1989, que diz o seguinte: recusar, cobrar valores adicionais, porque tem escola particular que não recusa, mas quer cobrar mais caro a mensalidade da pessoa com deficiência, tá? Tem muitos casos aqui no escritório. Então, recusar a matrícula, ou admitir a matrícula e cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar a inscrição do aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão da sua deficiência, pena de 3 a 5 anos. É porque, às vezes, a pessoa não nega. Tem escola particular que fala assim, não vou negar não, senão vou ter que pagar multa. Então, vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a mensalidade é muito cara. Aí, quando a pessoa é com deficiência, se a mensalidade era 3 mil para uma pessoa típica, ela vai cobrar o dobro, porque a pessoa tem deficiência. Aí, os próprios pais desistem porque está muito caro. É uma forma deles negarem, sem parecer que estão negando. Outra forma, além de cobrar valores adicionais, é procrastinar. A pessoa pede a matrícula, vou te dar um retorno e nunca responde, nunca ocorre a efetivação da matrícula. A pessoa não diz não, a pessoa não cobra valores a mais, mas ela catimba. No direito a gente chama, quando uma parte começa a enrolar no processo, de catimba. A pessoa enrola e não dá decisão. Cancelar e fazer cessar a inscrição. Cancelar ou fazer cessar acontece, por exemplo, quando a escola admite a matrícula, aí depois que percebe que aquele aluno tem uma necessidade de uma adaptação diferenciada e a escola não se sente capaz de oferecer essa adaptação, ela chama o pai para conversar e convida a pessoa a retirar, desmatricular a criança ou desmatricula compulsoriamente. Isso é crime. E outra forma é causar uma série de transtornos, todo dia ficar mandando bilhete, todo dia ficar ligando para os pais, todo dia querer uma reunião para discutir questões que são derivadas da condição do aluno, que a escola deveria arranjar uma forma de adaptar e lidar com aquele aluno. Aí, muitas vezes, a escola não consegue lidar e fica o tempo todo querendo importunar os pais, como se os pais tivessem condições de dar o atendimento, a resposta pedagógica necessária para aquele aluno em particular, que deveria estar numa sala com as adaptações e os profissionais capacitados para entender e gerir a presença daquele aluno na sala comum do ensino regular, como é dever legal. Então,
se por acaso acontecer com você, você já sabe que você tem esses direitos de acionar essas pessoas criminalmente e também administrativamente e garantir a matrícula do seu filho na escola sem ter que pagar um centavo a mais por isso. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um joinha e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas que estão procurando vaga para os alunos nas escolas, vagas para a inclusão de alunos com transtorno do espectro autista nas escolas públicas ou particulares no ano de 2025. Contatos profissionais na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.